paz do Senhor, crianças, bom dia. Hoje vamos para mais uma lição, na verdade a continuação das nossas lições, né? Que esse trimestre estamos falando sobre um personagem muito legal, muito interessante. E para iniciarmos antes, né? Vamos fazer uma oração para podermos falar com o nosso Senhor, entregar a Ele o nosso dia, a nossa semana e também a nossa aula de hoje, para que a gente venha aprender mais e mais da sua palavra, não é isso? Então feche os seus olhinhos aí onde você está e vamos falar com o Senhor, tá bom? Senhor meu Deus, meu Pai, Deus grande e maravilhoso, estamos aqui, Senhor, reunidos, clamando e pedindo a Ti, para que o Senhor tome a direção, Senhor, dessa aula. Fala aos nossos corações, nos ensina, Senhor, um pouco mais da Tua palavra, para que possamos entender a Tua palavra e também para que possamos, Senhor, não só ouvi-la, mas que possamos praticá-la. Abençoa, Senhor, a cada criança que está assistindo esse vídeo. Abençoa, Pai, a família delas. Guarda, protege, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, toma a direção dessa lição. Amém. E hoje vamos para a continuação das nossas aulas anteriores, né, das duas outras lições. E vamos continuar a história sobre José, tá certo? Então, pronto. Mas antes, vamos louvar juntos um hino da harpa. Então, pega a sua harpa, pega a sua Bíblia, para a gente poder iniciar a nossa lição. Então, vamos lá louvar um hino para a honra e glória do Senhor Jesus. O 25, que é um hino bem facilzinho de louvar, eu acho que vocês conhecem. Que possamos dizer que o nosso Deus é bom, que Jesus é bom, que Ele sempre quer o melhor para nós. Então vamos louvar juntos o 25, tá bom? Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém, amém. Então vamos iniciar a nossa lição. Deixa eu abrir os olhos da menina, da nossa bonequinha de oração, para que ela venha também assistir junto conosco a aula, né? Ela estava orando. Então vamos fazer o seguinte: pega a sua Bíblia e vamos abrir em Gênesis. Em Gênesis. Gênesis 37. O título da nossa lição de hoje é Meus irmãos não acreditam em sonhos. Esse é o título da nossa lição de hoje.
E vamos dar continuidade ao que a gente já falou. Vocês lembram o que foi que a gente aprendeu na lição passada? Na lição 1 e 2? Vamos lá voltar no pensamento um pouquinho. José, né, cuidava das ovelhas do seu pai. O nome do pai dele era Jacó, tá certo? Que essa informação acredito que eu não dei na aula passada. Mas o nome do pai dele era Jacó. Então, José passou a ter sonhos, né? Ele tinha 17 anos e passou a ter sonhos. Esses sonhos vinham da parte de Deus, tá bom? Então, o que é que aconteceu? Ele ficou muito feliz com os sonhos que ele teve e foi contar para os seus irmãos. Quem se lembra do primeiro sonho que José teve? Foi esse aqui, tá certo? Foi dos molhos, quando ele sonhou que os molhos dos seus irmãos, né, se curvavam perante o dele estava no meio, em pé, né? E ele contou para os seus irmãos não gostaram, né? O que mais aconteceu? Ele ganhou uma linda túnica do seu pai. Então, aí foi que seus irmãos ficaram chateados. Mas olha a túnica de José toda colorida, toda bonita. E seus irmãos tinham ciúmes de José, né? Porque José, vocês se lembram? José era o filho mais novo de Jacó. Era o filho da sua velhice, né? Enquanto ele talvez pensasse que não pudesse mais ter filhos, ele teve José na sua velhice. Então isso o tornou o filho mais querido, né? Então, o que foi que mais aconteceu? Ele teve outro sonho. E qual foi esse sonho? Vocês se lembram? José sonhou com as estrelas, a lua e o sol, que todos eles se curvavam perante ele, né? E daí então seu pai percebeu e até ficou um pouco chateado. Quer dizer que nele, sua mãe, seus irmãos, iremos se curvar perante a ti, né? Mas enquanto os irmãos dele o criticavam, tinham raiva de José, o pai dele decidiu guardar esse sonho, essas palavras que estavam acontecendo com José em seu coração, tá certo? Porque ele sabia, né, talvez até desconfiasse que tinha algo que Deus estava querendo mostrar. Então, o que é que acontece? Vamos dar continuidade a essa história, né? Então, vamos para Gênesis 37, que é o mesmo capítulo ao qual a gente iniciou a história, que diz o seguinte: Gênesis 37, 12 ao 19. Vamos dar continuidade. Da outra vez a gente leu do 1 ao 11 e agora vai ser do 12 ao 19. E diz o seguinte, peraí. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Jacó a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e envia-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vá e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e trazei-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse-lhe aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã.
e viram-no de longe, e antes que ele chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador morto. Já está ficando interessante, né, a história de José? Então vamos lá, vou tentar explicar para vocês o que é que a gente acabou de ler. Mas antes, vamos para o memorizando, tá bom? Que o nosso memorizando de hoje está em Salmos 51, versículo 10a. Salmos 51, verso 10, parte A, que diz o seguinte: Ó Deus, cria em mim um coração puro. Vamos mais uma vez? Está escrito em Salmos 51, versículo 10a, que diz: Ó Deus, cria em mim um coração puro. Tá certo? Então vamos lá. O que foi que aconteceu? Vamos dar continuidade à nossa história, né? Os irmãos de José saíram para cuidar do rebanho do seu pai, né, de Jacó. E o que foi que aconteceu? José estava com seu pai no vale de Hebrom, tá certo? E o que aconteceu no seguinte: os seus irmãos tinham ido para Siquém, né, apacentar as ovelhas, o rebanho. Então seu pai pediu, o pai deles, né, pediu para que José fossem até seus irmãos, né, porque estava preocupado com eles. Então pediu para que José, que era um rapaz obediente, fosse até onde estavam seus irmãos, para que ver, né, como é que eles estavam e tudo, para poder passar para ele. Porém, José começou a andar, né, até onde estavam seus irmãos, mas acabou que se perdendo um pouco, né? Então, no meio do caminho, ele encontrou um homem, né? E perguntou a esse homem sobre seus irmãos, se ele tinha visto, se ele podia dar notícia de seus irmãos, que ele não estava encontrando. Então, o que foi que aconteceu? Esse homem falou para José que eles não estavam mais por ali, né? Que os irmãos deles não estavam mais ali. Tinha ido para Dotã, né? Então, era até um pouco distante de onde José estava. Mas mesmo assim ele foi até onde estavam seus irmãos, porque seu pai estava preocupado e o pediu, né? E então ele, por obediência, ele foi até onde estavam seus irmãos. Então ele andou, nos encontrou. Mas o que é que estava acontecendo? Seus irmãos o viram de longe e já estavam maquinando como matá-lo. Eles tinham raiva de José. É tanto que eles criticavam: lá vem o sonhador, né? Então, os seus irmãos não acreditavam nos seus sonhos, não estavam nem aí para José. Eles tinham raiva, inveja, ódio de José. Então, eles estavam maquinando como matá-lo, né? Muito triste, né, crianças, isso? Então, crianças, que a gente vem aprender com a lição de hoje, que mesmo apesar de curtinha, que vocês possam a cada lição aprender sobre a história de José e tirar lições sobre isso. A gente aprendeu que a gente tem que apoiar os sonhos, que a gente deve ter sonhos, que o Senhor ele nos dá sonhos, né? A gente aprendeu que José foi obediente, que ele é um rapaz obediente, que ele tinha 17 anos, ele era muito querido pelo seu pai. Não que seu pai não amasse seus irmãos, amava também, só que ele tinha aquele cuidado maior com José, porque José era o mais novo, né? Ele o teve em sua velhice, então era para ele era um presente enorme em tê-lo, né? Então, a gente tem que aprender na lição de hoje, né? Que a todo momento o inimigo, né, Satanás, ele está ao nosso derredor, querendo uma brecha para nos estragar, né? Lançar flecha em nós, né, de ódio, de inveja. Então, que a gente possa, né, se proteger,
que a gente possa pedir ao Senhor estratégias, né, para que a gente não venha ser atingido, que a gente não venha ter essas atitudes, né, para com o nosso irmão tanto de pai e mãe, né, do nosso pai e nossa mãe, como nossos irmãos da igreja, nossos amigos, né, aquelas pessoas que estão perto de nós, que a gente não venha ter esse sentimento, nem de raiva, nem de inveja, porque esse tipo de sentimento, esses sentimentos maus que não provêm de Deus, eles nos afastam de Deus. Então, quando a gente tem esses sentimentos ruins dentro de nós, dentro do nosso coração, a gente afasta Deus de nós. E vimos no versículo de hoje, o que é que diz no versículo de hoje? Ó Deus, cria em mim um coração puro, então que a gente possa ter um coração puro perante o Senhor, né? Que a gente não venha ter inveja do nosso amigo, do nosso irmão, que a gente não venha ter raiva, não venha ter ódio, né? São sentimentos ruins, sentimentos que nós não devemos ter, né? Então, para termos Deus perto de nós, termos Deus sempre conosco, a gente tem que fazer de tudo para evitar esses sentimentos. E o inimigo, ele fica criando situação para que a gente venha, às vezes, até discutir com o nosso amiguinho, com o nosso irmão. Então, que vocês possam, crianças, sempre pedir a Deus o discernimento, né, a consciência de como afastar esses sentimentos de vocês, sabe por quê? Porque isso não provém de Deus, né? Não provém da sua palavra. Devemos ser pessoas obedientes, pessoas que amam o próximo, né? Vocês amam a Deus? Com certeza vocês devem amar a Deus, não é isso? Então, se a gente ama a Deus, a gente também tem que amar o nosso próximo, a gente tem que ter carinho por ele, tem que ter amor por ele. Tem pessoas que falam que amam a Deus e tudo, mas às vezes tem intriga com os seus irmãos. Então, como é que eles vão amar a Deus que não veem, né? Se eles não veem a Deus, como é que eles vão amar? E o seu irmão que ele está vendo ali, ele não ama. Então, isso, crianças, não provém de Deus. Que vocês possam sempre pedir a Deus para que vocês consigam, a cada dia, se defender, né? Dessas setas do inimigo, dessas ciladas do inimigo. Por quê? Porque isso nos afasta de Deus. Então, se a gente quer Deus pertinho de nós, quem não quer Deus pertinho da gente, né? Então, que a gente possa afastar esse tipo de pensamento, essas atitudes ruins, porque isso não provém de Deus, tá bom? Porque a palavra nos fala que devemos ter o coração puro perante o Senhor. E esse é o nosso versículo do Memorizando, né? Ó Deus, cria em mim um coração puro, então que você venha pedir a Deus para que Ele purifique a cada dia o seu coração. Então devemos amar o nosso próximo, amar o nosso amigo, o nosso irmão, amar os nossos pais, né? Então que vocês possam aprender na lição de hoje, né? Que devemos ter um coração puro, tá certo? Que a inveja, o ciúme, a raiva, isso nos afasta de Deus, tá bom? E precisamos ter um coração puro. Isso é o que precisamos ter e o que precisamos aprender na lição de hoje. Então vamos lá, recapitular um pouquinho, né? José, vocês sabem que ganhou uma túnica do seu pai. Ele era o filho mais novo de Jacó, né? O filho da sua velhice, por isso que ele era considerado o filho mais preferido, né? Não que Jacó não amasse os outros, ele amava, mas era especial José, porque José, né, foi um filho da sua velhice. Ele teve o primeiro sonho, né, dos molhos, onde os molhos dos seus irmãos se curvavam perante o dele, que ficava no meio, em pé. Ele teve um outro sonho, que foi das estrelas, o sol e a lua se curvavam perante ele também, né? Até aí tudo bem? Então vamos lá, continuar. José, a pedido de seu pai, foi até onde estavam seus irmãos. Seu pai pediu para que José fosse até seus irmãos que estavam cuidando do rebanho, né?
e eles estavam em Siquém, não é isso? Então, José foi até lá, porque seu pai estava preocupado, queria saber como é que estavam seus irmãos, então ele foi por ser um filho obediente. José tinha 17 anos, né? A Bíblia nos afirma que José tinha 17 anos. Então, o que é que aconteceu? Ele estava caminhando, quase se perdeu, né? Estava meio perdido, porque não estava encontrando seus irmãos. Porém, ele encontrou um homem, a qual ele perguntou se tinha visto seus irmãos, se ele sabia dizer aonde eles estavam. E esse homem informou a José que seus irmãos não estavam mais por ali. Eles tinham ido para a terra de Dotã, né? Tinha ido para lá e José foi caminhando. Era um pouco longe de onde José estava, mas por obediência a seu pai, ele continuou indo até onde estavam seus irmãos e lá ele encontrou seus irmãos. Quando seus irmãos o avistam, começam a conversar um com o outro, já esquematizando, já com raiva e planejando a morte de José. É triste, mas essa foi a história de hoje. Mas tem muita coisa boa ainda para acontecer na frente. E eles também ficavam criticando crianças, dizendo, lá vem um sonhador, né? Enquanto isso, José estava ali só para cumprir as ordens de seu pai. Então, até aqui foi a nossa história de hoje. E na próxima lição a gente continua falando sobre José, tá bom? Então, para concluir, vamos cantar um corinho? Na lição passada eu não contei um corinho com vocês, mas nessa eu vou cantar. Que a gente possa sempre no nosso coração dar lugar somente a Deus, né? E não ao mal, não ao inimigo. Então vamos louvar um corinho. Eu trouxe aqui um visual para vocês, que é assim. Provavelmente vocês conhecem. Toque, 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 alguém bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. Quem é? É Jesus, querendo a casa toda. Sim, 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 ó, vem em mim morar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, 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 ó, vem em mim morar. Então que vocês possam deixar Jesus morar no coração de vocês, tá bom? Que vocês possam manter o coração de vocês puro perante o Senhor, cumprindo os seus mandamentos, sendo obedientes, tá certo? Assim como José. Então, vamos concluir assim a nossa lição de hoje. Então, que vocês tenham uma ótima semana, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, que vocês venham orar, né, uns pelos outros, pela família de vocês, pelos seus coleguinhas, pelos seus familiares, porque todos nós precisamos de oração, tá bom? Como diz a bonequinha aqui, vamos orar. Então vamos orar mais uma vez, né, para concluir esse trabalho, em nome de Jesus. Então feche os seus olhinhos e vamos falar com o nosso Senhor, amém? Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus grande e maravilhoso, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por essa lição, essa rica lição que o Senhor tem colocado, Senhor, para nos ensinar. Deus grande, nos ajuda, Pai, a cada dia termos um coração puro perante a Ti, sermos pessoas obedientes, Pai, à Tua palavra. Deus grande, nos guarda, nos protege durante toda essa semana, durante esse dia que está se iniciando, né? Que o Senhor venha nos proteger e nos livrar de todo o mal. Nos ajuda, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças, e até a próxima lição. Bom final de semana para vocês e uma ótima semana para vocês e a família de vocês também. Tchau.